pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. E a aula de hoje é sobre polígonos. Não podemos deixar de falar de polígonos sem falar de linhas. Então eu coloquei aqui um lembretinho pra gente dos tipos de linhas que a gente conhece, né? E a classificação dessas linhas, porque é muito importante no conceito de polígonos. Então a gente tem linha reta, linha curva e linha poligonal, que é essa que aparece aqui pra gente. Os polígonos são formados por linhas poligonais fechadas. Então, quando a gente pensa em linha, nós também temos que pensar se elas são abertas, fechadas, simples ou não simples. Nestes exemplos aqui, nós temos linhas poligonais simples e aberta. Por que é simples? Porque não cruzou. E por que aberta? Porque não fechou a figura. Aqui nós temos um outro exemplo de linhas poligonais fechadas não simples, porque cruzou, certo? Este exemplo, linha poligonal fechada simples, esse é um polígono. Percebam que os outros três exemplos não são polígonos, ou porque são cruzados, né, não simples, ou porque são abertas, certo? O polígono são linhas poligonais fechadas simples, não se cruzam, ok? Então vamos ver aqui. Já falei da definição para vocês, mas também escrevi aqui, que é uma figura formada por linhas poligonais simples e fechadas. Então eu coloquei aqui três exemplos, né? Eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? Os polígonos são classificados de acordo com esses números de lados. Já vou falar sobre isso para vocês. Todo polígono, quando a gente olha para ele, a gente tem alguns nomes específicos das partes desse polígono. E eu vou explicar para vocês aqui neste hexágono. Este é um hexágono, ele tem 6 lados e eu tenho aqui todos os vértices que compõem este hexágono. Então, o vértice A, o vértice B, C, D, E F. Aqui no B eu nomeei ele como vértice, mas todos os pontos aqui são vértices, certo? Daí eu tenho o lado. Todos os lados, são 6 lados, então a gente chama de lado mesmo. Nós temos uma diagonal, então a diagonal é aquela que parte de um vértice e vai até o outro vértice sem ser lado. Não pode ser lado se não é lado. Se não é lado, é diagonal. Então, por exemplo, eu poderia ter uma diagonal saindo aqui do ponto A e indo até o ponto E. É uma outra diagonal, certo? Isso vale também um outro vídeo depois sobre as diagonais de um polígono. Hoje eu só estou explicando o que é a diagonal no polígono, certo? E nós temos os ângulos internos. Então, se a gente observar aqui, em todos os vértices, há um ângulo interno aqui. Eu estou mostrando apenas em um deles, mas em todos eles tem esse ângulo interno, certo? Quando a gente pensa em polígono, a gente pode pensar em polígono convexo e não convexo. Percebam que essas duas figuras são polígonos, são linhas poligonais fechadas simples. Mas qual que é a diferença entre elas? Se eu colocar dois pontos dentro deste polígono e uni-los por uma reta, dentro desse polígono, em qualquer lugar que eu coloque esses dois pontos e trace uma reta, essa reta nunca vai ficar fora do polígono e sempre dentro dele. Já nesse exemplo, eu coloquei dois pontos nessa extremidade e percebam que uma parte da reta que eu tracei ficou fora do polígono. Por isso que ele é não convexo, certo? Eu poderia ter dois pontos passando dentro? Sim. Então, eu tenho que pensar assim, se todos os pontos que forem possíveis marcar dentro do polígono e traçar uma reta ficarem dentro dele, se todos os pontos ficarem dentro, ele é convexo. Se algum ponto der essa chance de traçar uma reta e ficar uma parte fora, ele é não convexo.
Tem uma outra forma bem simples também da gente pensar, olha só. Lembra que aqui o lado do polígono, ele é uma reta, certo? Se eu continuar essa reta aqui, ó, a continuação dessa reta estará para fora do polígono, em todas as extremidades aqui, ó. Então, a continuação está para fora, aqui também está para fora. Aqui é diferente. Em todos esses cantos está para fora, mas nestes dois aqui, se eu continuar essa linha e continuar aqui, a continuação dela passará dentro do polígono. E isso também mostra que ele é um polígono não convexo, certo? E finalmente, nós temos a classificação do polígono. O polígono, ele é classificado de acordo com o número de lados que ele possui. Presta atenção, porque nós temos polígonos que são regulares e polígonos que não são regulares, mas a nomenclatura é a mesma para eles. Então, um polígono regular é aquele que tem a medida dos lados iguais. Então, todos os lados têm a mesma medida, por isso ele é regular. Eu coloquei aqui um exemplo desse quadrilátero. Ele é um quadrado, né? Então, ele tem todos os lados da mesma medida e ele tem aqui 4 lados. Eu poderia ter um outro quadrilátero em formato de retângulo e daí ele não é um polígono regular, porque o retângulo não tem os 4 lados com a mesma medida, tudo bem? Então, sempre que tiver todos os lados com a mesma medida, é polígono regular. Se não tem a mesma medida, a classificação é a mesma. Então, um quadrado é um quadrilátero, um retângulo também é um quadrilátero, porque a classificação é dada pelo número de lados que esse polígono possui. Lembra que eu tinha citado aqui, ó? Esse polígono tem 6 lados e o nome dele é hexágono. Então, eu coloquei um triângulo, um quadrilátero e coloquei aqui a quantidade de números de lados. Pentágono tem 5 lados, o polígono com 6 lados é chamado de hexágono, com 7 lados, heptágono, e tem muitos outros nomes. Eu vou deixar aqui na próxima tela para vocês uma tabela com as imagens, o número de lado e o nome deles. Vejam só. Essa tabela que vocês acabaram de ver é uma tabela muito importante, porque em vários enunciados de exercícios aparecem os nomes desses polígonos. Às vezes não tem na figura, tem só o nome e a gente precisa usar aí para fazer algum cálculo de quantidade de diagonais dentro de um polígono. Isso é um estudo mais avançado dentro do assunto de polígonos, mas ele pode aparecer. E saber a quantidade de números de lados que um polígono tem é imprescindível conhecer esse nome para que você consiga fazer um exercício com facilidade, principalmente no concurso, no Enem. Então aparecem os nomes e a gente tem que saber quais nomes que são. É verdade que alguns nomes são bem estranhos, bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Não fazem parte do nosso dia a dia. Mas é importante pegar essa tabelinha e imprimir também para você. Você encontra essa tabela também lá em comunidades no canal. Daí você pode imprimir essa tabela e guardar, tudo bem? E o estudo de polígonos, por enquanto, é isso. Depois temos um passo mais avançado. Mas aqui, então, nós tivemos a definição, conhecemos convexos e não convexos e a classificação deles, além de ter uma lembrança aqui sobre as linhas que foram super importantes para a definição do polígono, ok? Deixem aqui o seu like para esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!